Senhor, eu me coloco aqui como sua ferramenta, Deus. E aqui, Senhor, junto a mim tem homens, Senhor, que querem ouvir a tua palavra, que está com sede e fome do teu conhecimento, Pai. Senhor, eu creio que este dia já estava escrito, e o Senhor reservou para que todos nós pudéssemos estar junto de Ti, Pai, para podermos apreciar, saborear o maná que vem do céu na manhã de hoje, para que possamos, Senhor, nos alimentar e levar desse maná para nossa casa, aonde nós estivermos, Senhor, mas para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? Você pode se assentar, por favor? Meus amados, estar aqui nessa manhã é um privilégio e é a realização de um sonho, de uns sonhos, pastores. Já há algum tempo, alguns bons anos, e eu posso dizer aí, bem antes da pandemia, ainda nessa igreja, na verdade é a única que eu nasci aqui, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer outros pastores. Pastor Cleiton é um deles. Hoje, pastor Wendel. A gente já teve algumas experiências juntos, então é maravilhosa. Gostaria de ver aqui, ainda não vi, creio que ainda vai chegar o Braga, uma pessoa que há muitos anos eu conheci, e hoje eu posso ver o seu legado. O menino que estava aqui tocando contrabaixo, é um legado de uma pessoa que eu conheci há anos atrás, e nesta semana eu tive o privilégio de reencontrá-los. É um momento de muita alegria, amém? Como o apóstolo disse, nós já falamos sobre tantas coisas, já caminhamos em várias vertentes até aqui, e hoje não vai ser diferente. Eu creio que hoje vai ser o melhor dia da sua vida ainda. A palavra de Deus fala assim, o melhor está no final das coisas, e hoje é esse dia, no qual você vai receber mais, muito mais ainda, daquilo que você já tem acumulado. Sexta-feira, nós começamos a desbastar a mata, tirar árvores, podar algumas, abrir uma estrada. Depois foi falado também como administrar a casa, cuidar daquela árvore. E agora de manhã você vai ter a oportunidade, o privilégio de entender que uma árvore, quando ela é plantada junto aos ribeiros, ela vai dar fruto, mas vai dar muito fruto. A questão é, o que nós fazemos como homem com os frutos que essas árvores estão dando? Será que nós estamos desperdiçando? Será que nós estamos apenas acumulando sua semente para nada? Ou será que realmente nós podemos fazer ela multiplicar? E é sobre esse tema que nós vamos dizer. Eu não estou vendo o tempo ali, eu não sei se vai ter. Eu tenho o quê? Uns 40, 50 minutos? É isso? Amém? Meus amados, abra sua espada comigo lá em Gênesis 41. Gênesis capítulo 41 e vai até o verso 27. Gênesis 41, no verso 27. E eu quero começar a falar para vocês sobre a vida de uma pessoa que tem mudado muito a minha vida em cima dos ensinamentos que ele tem proposto na palavra, que é a vida de José. E qual o legado verdadeiramente que José trouxe para nós? Estudando a sua palavra, eu descobri que, entre outras coisas, ele deixou para nós o legado de governos e socorros. E governos e socorros são legados que todo homem tem que ter, a começar por si mesmo, depois para sua casa, e só então ir para o externo, para o teu ministério, para o teu trabalho, aonde você estiver. Mas se você não estiver certo e consciente de qual é o teu papel como bom administrador, bom gestor, você pode sucumbir, ou os resultados podem não estar aparecendo. Amém? A palavra de Deus diz assim: meu povo perece, meu povo sofre por falta de conhecimento. Nessa manhã, creia que você está no melhor lugar,
com as melhores pessoas e com o melhor conteúdo, que é o conteúdo espiritual. O resultado desses 3 pilares significa transformação de mente, metanoia, sucesso. Amém? Glória a Deus. Acompanhe comigo então a palavra em Gênesis 41, a partir do 27. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó, que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida da terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Eu vou repetir aqui, porque Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado, um homem que sabe administrar, um homem que sabe gerir, e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha, de novo ele faz questão de repetir, administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos seus frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem-se os administradores, toda a colheita dos bons anos que virão. Recolha cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para estabelecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Só até aí, meus amados. Meu querido, estudando essa palavra, de cara eu vi uma coisa aqui, trazendo para o mundo mais técnico, mais comercial. Ele fala sobre 7 anos. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Obviamente um total de 14 anos. Nesse aspecto, está claro para mim, que Deus já está falando para alguém que eu vou dar para você um plano estratégico de longo prazo, para você cuidar e preparar a sua casa, preparar você. No caso do José, ele começou isso muito cedo. Os sonhos deles, quando começou a aparecer, ele tinha apenas 17 anos. E em 17 anos Deus já começou a dar aqueles sonhos no qual ele apresentava para os irmãos, para os pais. Eu não sei qual sonho Deus tem colocado na tua mente, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus tem um projeto na tua vida, que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. A palavra fala lá em Salmo 139, 16, que todos os nossos dias já estão escritos no livro. Quem é pai aqui, por favor, levanta a mão. Amém. Imagina se eu desse para você hoje uma pequena agenda e pedisse para você, escreva aí o que é que você deseja para os seus filhos. Escreva tudo o que você quer para ele, para o futuro. E você pega essa agenda e você começa a escrever. O que você escreveria? Talvez você poderia escrever: eu quero que ele passe necessidade, eu quero que ele fique doente, eu quero que ele tenha muita dificuldade. É isso que você vai escrever? Não, porque você, sendo pai, sabe o que é melhor para o teu filho. Agora imagina Deus, o iPad dele no céu. Antes do pastor Cleiton nascer, ele já escreveu lá: baixinho, cabeludo, tocador de violão, vai tocar na noite um período, mas eu vou trazer ele para a minha presença. E ele vai cuidar de pessoas, vai cuidar de ovelhas, vai salvar vidas. Se você sabe escrever o que é melhor para o teu filho, você imagina o que Deus já escreveu. Não vai escrever o que Ele já escreveu a teu respeito. E com toda certeza, o que Ele escreveu são as melhores coisas que possam existir e que é para você acessar. Acessar como? Aí nós vamos lá para Efésios. Efésios deixa claro isso. Todas as bênçãos já estão disponibilizadas para vocês nas regiões celestiais.
todas as bênçãos. Ele não disse que vai criar as bênçãos. Ele está afirmando: está lá. Você só tem que acessar. Você só tem que usufruir daquilo que Ele já deu para você. E foi por isso que Cristo morreu na cruz, para te salvar, para te libertar, para te transformar, para que você pudesse viver em novidade de vida. Então todos os seus dias foram escritos. Por você estar hoje aqui, é porque já estava escrito a sua presença nessa manhã, para ouvir as palavras de sexta, de sábado, de domingo, para que você possa sair daqui e viver uma vida renovada, transformada. Amém? Mas aí eu tenho que perguntar para você: como é que está a administração da tua casa? Como é que está a governança da tua casa? Como é que está a sua autogovernança? Ou do seu trabalho? Deus chamou todos nós para sermos administradores de alguma coisa, para gerirmos alguma coisa. Se você for analisar o início de Gênesis, ele fala: olha, eu criei aves, eu criei peixes, eu criei répteis, eu criei os mamíferos, eu criei planta, tudo, para que vocês possam governar. Ele não diz em lugar nenhum: Wender, eu criei você para governar outro homem. Não, eu criei você para governar o que a Bíblia diz que é para governar, mas também não criei você para ser governado. Então, desde o início, Deus está falando para nós: eu criei homens para administrar aquilo que eu entreguei, as melhores coisas. A questão, como diz o meu irmão Diácono Marcelo, muitos ainda são bananas e não entenderam isso. E aqui tem um grupo de pessoas que querem mudar essa realidade, eu creio. E essa pessoa é você, meu irmão. Mas não baseado no que eu acho, não baseado no que você possa pensar, mas baseado no que a palavra me garante. Porque se tem uma coisa que eu aprendi aqui nessa palavra, meu irmão, é que eu posso tudo que ela diz que eu posso. Eu tenho tudo que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo que ela diz que eu posso fazer. E eu não abro mão disso aqui, jamais. Jamais. Braga, muito obrigado pela sua presença. Ter conversado com você na sexta-feira edificou minha vida que você não tem noção. Muito grato mesmo. Eu já falei aqui para a turma, não te vi. O quanto me alegra o coração de podermos nos encontrar num lugar como esse, entendendo que só por Deus mesmo, para a gente ter esse momento de muita alegria. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família. E acabei de falar aqui, você tem um legado. Eu vi o seu filho tocar aqui, coisa que eu jamais poderia imaginar. E ver o teu legado, os seus filhos, todos acompanhando Deus nessa jornada. Amém? Meu querido, bem-vindo, prazer revê-lo novamente. Deus abençoe sua vida. Amados, vamos lá. Nessa palavra de José tem N informações, N ensinamentos que nós como homens precisamos entender e praticar. Detalhe, José, eu falei aqui, tinha apenas 17 anos. Eu não sei quantos anos você tem, meu filho, mas é o seu tempo agora de começar. Se você tem mais de 50, é o seu tempo também de começar. Essa palavra é para todos. Então vamos viver, vamos entregar, porque quando nós temos fome, Ele é Pai suficiente para entregar para nós o melhor alimento, e o melhor alimento é a sua palavra. A primeira característica de uma pessoa que entende que José foi um bom administrador, um bom gestor, um bom administrador precisa conhecer o cenário atual que se encontra. Análise de ambiente. Se você for ler a palavra, você vai ver que o pai falou para o José: eu tenho ovelhas e está no pasto, e os outros filhos estão cuidando. Eu quero que você, José, vai lá, fica de olho neles, vê o que eles estão fazendo, se está fazendo tudo certo, se não está fazendo certo, se estão tratando bem as ovelhas, venha e me entrega um relatório. E a palavra fala relatório mesmo. Ou seja, para você começar a pensar e como está o cenário da tua vida, analise como é que está o ambiente. Trava tudo. Você fala: me mostra.
como está o ambiente da minha vida, porque eu preciso aprender a administrar a minha vida, para poder aprender a ajustar a vida, ou melhor, controlar a gestão do meu pai. Então eu preciso, nesse momento, entender que o ambiente que eu estou está satisfatório? O ambiente que eu vivo hoje, é isso mesmo que Deus quer para mim? Será que os resultados que eu estou tendo hoje no ambiente atual, eu estou tendo a entrega que o Pai gostaria que eu tivesse? Muitas pessoas elas têm negligenciado muito a palavra de Deus, e elas não têm gerado resultados, e aí vai encontrar 1001 defeitos em todo mundo, mas não para analisar que os resultados são responsabilidade exclusivamente delas. Então o primeiro passo, eu preciso analisar o ambiente, como eu estou. Um segundo, no trajeto da vida, coisas indesejáveis podem ocorrer. José foi fazer aquele relatório do pai, foi analisar o ambiente, mas no trajeto, os seus irmãos pegaram José, jogaram numa vala, venderam ele para um povo. Ou seja, eu não sei como está a tua vida, mas eu sei que percalços vão acontecer e podem acontecer. Com José também foi assim. Não queira nós passarmos o que ele passou, mas imagina ser vendido pelos próprios irmãos. Que situação! De repente você tem uma situação na sua vida, no qual você está com uma dor, está com uma mágoa, porque aconteceu lá atrás e você não consegue se desprender. Ou uma traição, ou uma briga, ou uma desavença, ou uma empresa que faliu, eu não sei. Mas o que eu sei é que José não estava sozinho. E se você está aqui hoje, independente de qualquer problema que você talvez possa estar aparecendo na tua vida, você não está sozinho. Aqui tem N pessoas que já oraram por você. Aqui antes de sexta-feira, já tinha pessoas de joelho, orando por você e pela tua causa. Você não está sozinho, independente das circunstâncias. E outra, o fracasso da nossa vida, que todo mundo corre o risco de acontecer em qualquer área, vai servir como impulsionador da nossa vida. Se eu cair, eu posso cair, e eu já caí, que caia para frente, porque na hora que eu levantar, eu vou ter um passo a mais já andado, não é verdade? Isso faz parte do processo do nosso aprendizado, e glória a Deus por isso. Um homem que é um bom administrador se torna a ferramenta de prosperidade que Deus usa para mudar o ambiente. Essa palavra prosperidade, ela tem causado no meio gospel, vamos dizer assim, muitas vezes como um ranço. Essa palavra eu não criei. Essa palavra está escrito lá na versão Ara. Fala de prosperidade, mas assim, vamos deixar claro que prosperidade, para de falar que prosperidade é dinheiro em abundância. Prosperidade é todas as áreas da sua vida sendo resolvida, todas as áreas da sua vida sendo equilibrada e dando certo. A parte financeira é apenas uma delas, mas a palavra fala que um bom administrador é uma ferramenta. Muitos de nós, eu já fui assim também, a gente às vezes ajoelha, faz até jejum, faz campanha, faz um punhado de coisa, para que Deus manda recurso. Deus não vai mandar recurso, eu vou dizer para você. Deus vai falar para você, quer recurso? Tá. Com qual propósito? Quando você tem propósito, você não foca no recurso. Quando você tem propósito de Deus na sua vida, você foca no propósito. E se o propósito estiver alinhado com o propósito de Deus, o recurso vai vir, o recurso vai aparecer. Que o propósito é de Deus, que o projeto é de Deus. E se o projeto é de Deus, por que você está focando somente em ganhar dinheiro? Como se dinheiro fosse a solução de todos os problemas. Não é. Não é. Mas o propósito pode e vai fazer transformação na sua vida primeiro e na vida de pessoas.
A pergunta agora é: qual é o propósito da sua vida? O que Deus já tem falado com você hoje? O que Ele espera de você? Será que você tem esse alinhamento? Será que você já parou para falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Porque geralmente as nossas orações são petições. Senhor, eu preciso disso. Senhor, me libera isso. Senhor, eu quero comprar isso. Senhor, abençoa nisso. Por que não mudar a vertente agora e falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? E deixa Ele falar, e dá um tempo para Ele falar também. E quando Ele falar para você, como Ele fala através de sonhos, como Ele falou para José, você vai ver que vai ocorrer um aceleramento na sua vida. Porque agora você entrou numa veia no qual o fluxo é mais rápido. Porque, como diz a palavra, Ele tem pressa. Mas Ele tem pressa para quem? Para quem entendeu o propósito, para quem está conectado no propósito. Porque se não tiver, são pessoas que vão fazer esforço demais, correr demais e não vai sair do lugar. E essa é uma das coisas que acontece, que muitos, eu estou falando como pastor, que muitos não saem do lugar. Muitos trabalham e falam assim: pastor, as coisas não estão acontecendo na minha vida. O que está acontecendo? Analisa qual é o propósito. Analisa qual é o propósito. E o propósito não pode ser dinheiro. Se você for uma ferramenta que Deus quer usar e você der essa liberdade para Ele, Ele vai colocar o recurso na sua mão para que o propósito ocorra, para que o propósito venha. Busque cumprir o propósito e Deus vai enviar o recurso que você está precisando. Importante também, Deus não libera abundância para quem não sabe administrar. Para que Deus vai colocar para você recursos que você está precisando? Você acha que está precisando? Se você não aprendeu a administrar, será que Deus é inconsequente? Será? Senhor, eu preciso de 10 milhões aqui, porque eu quero construir uma igreja. Perfeito. Se Ele conseguir esse dinheiro, qual vai ser o seu posicionamento? Esse altar aqui tem sido, nesses últimos dias, altar de testemunhos. Nós já tivemos nessa igreja pessoas que já ganhavam 50 mil por mês, 100 mil por mês. Nós tivemos pessoas aqui, empresário, que ganhava mais de 300, prolabora de mais de 300 mil por mês. Muitos deles não souberam administrar. Muitos deles sucumbiram. Agora que meu prolabore está alto, agora eu vou fazer outras coisas, mas menos ir na igreja. Se der tempo eu vou. E o pior é quando as pessoas ainda tiram pessoas da igreja para ir gastar o que acha que pela sua competência tem. Detalhe: todos sem exceção sucumbiram. Porque a lapada, quando vem, meu irmão, vem longe. Porque você pede uma coisa e você não honra o teu propósito, a vida nos ensina. E não fala que é Deus que está castigando, não. As suas atitudes, os seus atos vão produzir resultados de um lado para outro. Se as suas atitudes e seus atos forem positivos, você vai ter uma colheita abundante. Se a sua atitude e seus atos forem negativos, ou se você não fizer nada, os resultados vão ser catastróficos na sua vida. E aí, enquanto a verdura do seu vizinho está crescendo, enquanto a grama do teu vizinho está crescendo, a sua está mirrando. Por quê? Porque você não soube administrar o que Deus já te deu. Você percebe que nessa palavra, os 7 primeiros anos foram 7 anos de fartura? Por isso que a palavra fala, a gente tem que dar o que a gente tem. Deus já deu os 7 anos, para depois vir os 7 anos de sequidão. Deus já deu para você o que você precisa para começar o propósito. Não é que Ele vai dar, não, Ele já deu. Cada um na sua proporção, cada um na sua medida. Só que comece a pensar nisso e comece então a gerir, a administrar, a multiplicar no pouco. Porque se você for fiel no pouco, no muito Ele vai te colocar. Se você sabe administrar 5 talentos,
trabalhe com 5 talentos, para ele fazer 10. Se você sabe administrar com 10, administre muito bem com 10, e ele vai multiplicar para 20. O problema é quando ele coloca 2 talentos no seu bolso, e você não faz nada com ele. O tempo passou, os juros correu, e você perdeu a oportunidade, você perdeu a bênção. E infelizmente nós temos feito isso, negligenciando o que Deus já nos deu. E a gente sempre fala, quando Deus nos der, quando Deus abrir as portas, quando as comportas fluírem sobre mim, aí sim eu vou ajudar. Não vai, meu irmão, porque Deus já deu o que você precisa. O que você precisa é tomar posse e assumir, independente do tamanho daquilo que Deus já te deu, e fazer acontecer naquilo. E cada vez mais vai fazer você crescendo. Nós temos alguém aqui que quando criança começou a mexer com eletricidade, levar choque, não aguentava ver fio desencapado, pegava para levar choque. E hoje é um excelente eletricista, um dos melhores, que não falta serviço para ele, não é, Douglas? Sempre, do tempo que eu conheço o cidadão, ele sempre tem nos shoppings, ainda escolhe para trabalhar, nos shoppings os melhores trabalhos, com valores justos e muitos avultados. Mas começou pequeno. Se isso funcionou na sua vida, para você chegar onde você chegou, isso funciona em qualquer área que você está atuando. Talvez, o meu irmão Ender, você começou limpando o ar-condicionado, assim como outros irmãos que têm empresa de ar-condicionado, mas hoje você administra o teu próprio negócio. Por quê? Porque você soube começar do pequeno, subindo degraus, e entendendo o propósito de Deus. Mas o propósito de Deus não é vocês serem um profissional de sucesso. O propósito de Deus é vocês serem profissionais de sucesso, entendendo que o resultado disso é para ajudar o reino, é para ajudar pessoas, e não para se vangloriar, e somente para vocês. Não é isso. Não é isso que um bom administrador faz. Então Deus não libera abundância para quem não sabe administrar. Ele libera, grava isso, para quem está pronto. E talvez você ainda não tenha, porque você talvez não esteja pronto. Porque se pronto estivesse, você já estava muito mais longe. Mas ainda é tempo. Ainda é tempo de se deixar pronto, de aprender, de amadurecer e ainda cumprir o propósito de Deus. Um bom administrador usa seus dons e talentos para construir uma reputação e sobressair dos ambientes. José foi preso, humilhado pelos irmãos, vendido para um povo, e como escravo, ele tinha consciência de quem era com ele, e mesmo sendo escravo, talvez uma das piores situações que poderiam existir, ele foi fiel, e sendo ele fiel, Deus o honrou. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Mas em todos os ambientes que ele estava, ele sobressaía. Me colocaram para jardinagem, José. A palavra fala que tudo que ele tocava, tudo que ele colocava a mão dava certo. Colocava ele para limpar os ambientes, ficava um aspecto excelente. Quando ele foi preso, o dom que Deus deu para ele, a sabedoria que Deus deu para ele, a capacidade de administrar era tanta, que até dentro da cadeia ele se tornou chefe. Aonde já se viu isso? Sendo eu prisioneiro, eu comando o ambiente, que até o carcereiro deixava a chave comigo. Percebe? Percebe como que Deus faz, como que Deus trabalha? E esse Deus é o mesmo, gente, de tantos anos atrás, é o mesmo. E se ele faz isso com José, e José não habitava dentro dele o Espírito Santo, imagina agora, que o Espírito Santo habita dentro de você. O que você pode fazer dentro de um cárcere e fora do cárcere? Imagina isso. As portas estão abertas para a gente fazer o nosso melhor. Homens de governo são tentados devido ao teu poder. José foi tentado. Uma das maiores fraquezas da carne, uma das maiores fraquezas do homem, nós sabemos, são as tentações da carne. E aqui eu abro um aspecto aqui para a área sexual.
José foi tentado nessa área. Muitos de nós são tentados nessa área. Quando você parecer que tem poder, as pessoas vão encostar perto de você. As pessoas vão te oferecer coisas e possibilidades diversas. Mas por quê? Porque agora você aparentemente está num patamar diferenciado. Isso vai favorecer, elas pensam assim, vai favorecer em alguma coisa. Só que não existe almoço grátis, meu querido. Não existe almoço grátis. O que te oferecerem hoje, aparentemente como de graça, o peso e o preço é muito alto. E vai ser cobrado, porque a fatura vai chegar. Vai chegar. Então fica esperto. Nós homens sabemos onde é a nossa fraqueza. Cada um sabe onde é a sua fraqueza. E a palavra fala: orai e vigiai. Fugir da aparência do mal. E a aparência do mal nem sempre é feia, tá? Mas fugir da aparência do mal. Resistir ao diabo. E ele vai fugir de vocês. Vai fugir de nós. Cuidado onde você está pisando. Cuidado com os convites. Cuidado com as propostas. Cuidado com os sorrisos enganadores. O diabo é astuto. Muito antes de você e eu nascer, ele já estava na lida. E a vontade dele são 3: matar, roubar e destruir. E pode ter certeza que se a gente deixar, se a gente der a brecha, ele vai fazer os 3 e os 3 vão se consumar. Mas para aqueles que estão revestidos no Espírito Santo, fortalecidos pela palavra e pelo seu poder, já são mais que vencedores. A palavra diz isso. Amém? Glória a Deus. Homens de governo sabem reconhecer autoridades e se desvia do mal. Todos nós somos liderados e todos nós somos líderes. No seu ministério existe uma liderança. Existem homens e mulheres de honra que precisam ser respeitados. José, em todas as situações, ele se manteve numa postura no qual, se é servo, eu vou ser servo. Meu líder, Potifar, eu respeito, eu honro, mesmo sendo escravo. José entendeu esse princípio. E quando você começa a entender esse princípio de lealdade, de honra, Deus também vai te elevar em locais altos, para que outras pessoas também façam o mesmo com você. Tudo bem que José foi preso por causa de uma mentira daquela mulher, mas o Potifar, ele sabia que até então, até no momento do fato que não ocorreu, ele foi leal. Ele poderia inclusive ter mandado matar, mas ele não o fez, porque Deus já tinha um projeto em cima disso. Deus já sabia o final desde o início. E aí eu vou fazer um parêntese. Eu ouço muito essa frase: Deus conhece o final desde o início. Eu poderia mudar essa frase para: Deus conhece o seu final desde o início. Mas eu vou falar uma outra similar: Deus conhece o final antes mesmo do início. Porque a palavra fala que antes do mundo ser, Ele já era e Ele já sabia a seu respeito. Agora, se Ele te projetou, querido, você acha que Ele te projetou apenas e tão somente para mim estar de pé aqui, para você sentado aí? Ele tem coisas grandes na sua vida. Ele tem coisas extraordinárias na sua vida. Ele não está falando que não vai ter labuta, vai. Mas Ele também garante: eu estarei contigo. E se existe isso, se essa é uma palavra verdadeira, meu querido, o que é que eu posso temer? Se até nas profundezas do abismo, lá tu estás. Que todos os meus pensamentos, antes de sair pela minha boca, Ele já sabe. Então Ele sabe tudo sobre você, e Ele sabe aonde Ele quer colocar você. E quando eu digo que todas as coisas foram escritas, como é que eu faço então para acessar essas bênçãos que estão lá? Ativando o botão da fé. A fé é que alegra o coração de Deus. E quando você utiliza a fé, você libera toda a participação humana, toda a carnalidade. Você faz uma entrega exclusivamente ao espiritual. Senhor, até aqui eu vou.
daqui para lá é com o Senhor. Eu me entrego tudo a Ti, porque reconheço que o Senhor é o meu Pai, eu sou o Teu filho, e eu sou totalmente dependente do Senhor. Então, honrar a autoridade é um princípio, meu querido, que você tem que exercer. Ah, mas se ela estiver errado, honre. É com ela e Deus, honre. Seja verdadeiro. Chama para uma conversa privada, vamos conversar. Eu estou falando aqui de ministério, sim. Eu estou falando de uma área em casa, sim. Eu estou falando de uma área profissional, sim. Em todas as áreas, porque tudo vai ter alguém para ser liderado e para liderar. Então, se você é liderado, respeite a sua liderança, honre sua liderança. Amém? O homem de governo sabe trabalhar em favor do tempo. Tem a visão de quem era ontem, de quem é hoje e do que espera amanhã. O fim não determina o começo. O que você começou a ser, como você era antes, não significa que vai terminar assim. Pelo contrário, você tem que alterar o ontem com resultados agora e com a visão para o amanhã. Gente, vocês estão vendo aqui um homem, e aqui está só entre homens, viciado, mas não viciado em droga, não. A gente era viciado em sexo, mulherengo, porcaria, era eu. Você está olhando para alguém que gostava de sair atrás do Big Som, para a gente fazer competição de rasqueado, de lambadão, e eu ganhei vários campeonatos. Eu era tranqueira, não estou dizendo que, eu estou falando de mim, tá? Não estou dizendo se alguém faz isso, é tranqueira ou não, eu estou falando de mim. Eu era, e isso arrastava pessoas. Com 18 anos eu saí de Cuiabá para me satisfazer uma professora em São Paulo, tranqueira. Já fiz muita coisa que não deveria, mas Deus mudou todo o formato do velho homem. Não é porque eu era assim que eu vou ficar assim. O que eu era, uma vez que eu conheci a Cristo, uma vez que eu entendi a sua palavra, eu tomei uma decisão, eu me posicionei. Eu não quero ser mais esse homem. Perdi amigos, até familiares se afastaram de mim, mas eu continuei me posicionado. Quando eu vim para a igreja, eu vim sozinho. A minha esposa não quis acompanhar. Na minha casa, para quem conheceu, aonde você entrava tinha um altar de santo, de todo tipo que você imaginar, de todo tamanho, de todo peso. E eu fui conhecendo a igreja, e um dia eu cismei. Num sábado de manhã eu cismei, eu tinha que fazer um serviço fora de construção. Eu tinha uma caminhonete, eu catei aquelas imagens tudo, coloquei no carro. Daqui para a jangada, meu irmão, onde você mergulhar, se tiver água, você vai ver um santo que eu joguei lá. Mas era tanto santo, mas eu esperei, né, porque a mulher era braba. Quando eu cheguei no domingo, para quê? A mulher estava, cadê meus negócios? Joguei tudo fora, e não vou colocar mais aqui em casa. E aqui em casa não volta mais. A briga estava feita, o fuá estava pronto, mas eu me posicionei, meu irmão. Falei, não, está errado. E eu comecei a mostrar para ela o que eu tinha acabado de aprender. A Bíblia fala isso de imagens. A Bíblia fala isso, nós estamos errados. E aí eu fui para a oração, meu irmão, eu fui para o joelho. 40 dias de jejum. 40 dias de jejum. E eu lembro que no final desses 40 dias eu estava ajoelhado num altar como esse. Eu já era metido a tocar violão, nunca soube tocar violão, mas eu era metido a fazer. Eu estava de joelho, com a cara no chão. Quem que apareceu na igreja? Ali onde eu estava? A minha esposa. Chorando e vendo eu chorando. Eu lembro que na época a pastora Lídia falou para ela, sabe por que ele está assim? Por causa de você. 40 dias ele vem aqui, por causa de você. E a partir daquele momento ela também se posicionou. Hoje ela é uma das pessoas que bota fogo nessa caixa d'água. Tesoureira, administradora financeira. Porque Deus honrou, meu irmão, mas a gente tem que se posicionar. Dentro da nossa casa nós temos que nos posicionar, como o Marcelo falou aqui. Porque se nós não fizermos isso, quem vai fazer? E a nossa vida mudou.
Totalmente, meus amados. Totalmente. E eu sou grato a Deus por isso. Homens de governo têm foco. José jamais perdeu o foco em fazer tudo com excelência. Ele sabia quem era em Deus. Ele sabia. É para a cadeia que eu vou? Pode me mandar. Passou os seus tempos lá. Mas tinha um tempo pré-determinado para todas as coisas. A palavra fala: há tempo para todas as coisas. Talvez você está passando por um momento de escassez. Talvez você está passando por um momento de aparente doença. Ou no deserto. Tudo isso aí vai passar. Aprenda as lições com essas oportunidades. E um cenário novo aparecerá na tua vida. E quando aparecer, você agarra ele com unhas e dentes. E como agora você é um novo homem, Deus vai trabalhar de uma nova forma com você. E os resultados em todas as áreas da sua vida vai começar a brotar. Porque a palavra diz assim, que todas as bênçãos vão correr atrás de você. E se a palavra fala isso, eu prefiro acreditar na palavra. Eu tenho dito, quinta-feira eu disse aqui para a turma, uma coisa que eu vi na Bíblia. Seja ela qualquer circunstância, a palavra fala, seja Deus verdadeiro, e essa circunstância é mentirosa. Se é para acreditar em alguém, eu acredito no meu Deus verdadeiro, porque essa circunstância é mentirosa. Ah, está doente, que seja Deus verdadeiro, que a sua palavra seja verdadeira, e essa doença é mentirosa, porque não é pelo que eu vejo, não é pelo que eu sinto, mas é pelo que eu creio, e em quem eu creio. E se eu ando com o Espírito Santo, se eu creio em Deus Pai, e vivo no propósito, não tem doença. É claro que a idade vai chegar para todos, e vai chegar um momento que nós não estaremos mais aqui, mas enquanto nós tivermos, sempre, seja Deus verdadeiro, e essa situação mentirosa, simples assim, amém? Então tenha foco no que você vai fazer, meu irmão. Parece que não, mas a palavra diz assim, quando você foca numa coisa, essa coisa expande. Você só pode se tornar bom naquilo que você treina. O professor Marcelo, esse que estava aqui, ele é um excelente, ele é um mestre na área de história, da matéria história, mas ele treinou, ele foi capacitado por isso. E hoje os alunos, onde ele dá aula, quando vê aquele barbudinho chegar lá, o pessoal já fala, vai dar aula para mim com maior alegria, porque ele domina aquele assunto, ele domina aquela área. Isso em qualquer área sua, seja na parte de elétrica, seja na parte ministerial, seja na parte de ar-condicionado, seja na parte de saúde, seja em qualquer área. Se você se dedicar, se você buscar, vai ser acrescentado mais e mais. Homem de governo entende que, em primeiro lugar, deve administrar a si mesmo, depois a sua casa, e só então os outros ambientes. Muito antes de eu conhecer a igreja, eu gostava de assistir Silas Malafaia. Algo me prendia ali. Talvez era Deus já falando, seu caminho vai ser nessa direção. E eu ia ser padre, tá? Eu ia ser padre. Eu andei 10 anos com o Frei Quirino, já estava tudo certo, mas aprove a Deus a mudar a rota. Sim, né? Tem gente, domine, né? Aquela coisa. Então eu ia ser padre. Mas lá o Silas Malafaia falou uma coisa, muito antes de eu vir para a igreja. Ele falou o seguinte: de que adianta você dedicar a sua vida 100% para o teu trabalho? E ele falou, eu vou repetir o que ele falou: 100% no seu ministério, e deixar a sua casa para Satanás bagunçar. Então nós temos que cuidar, primeiro, da nossa casa. A minha casa, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Vou cuidar da minha casa, vou cuidar da minha família com excelência, e aí eu vou cuidar das outras áreas da minha vida, mas com excelência. Eu não sou obrigado a fazer acordo nenhum, mas aquilo que eu acordar, eu vou honrar. Aquilo que eu acordar, eu vou fazer, e vou fazer da melhor forma possível. Vou dar uma entrega extraordinária, porque é justamente isso que José fazia. Tudo que ele fazia com excelência, e os resultados eram extraordinários. Vocês estão aí comigo?
para ser um administrador excelente, só é possível para quem tem o Espírito de Deus. Essa frase está escrita nessa palavra de José. Fala que José tinha o Espírito de Deus, e é por isso que as coisas davam certo. Então aqui está a principal chave que você precisa ter clareza. Sair daqui com essa chave. Para fazer as coisas de excelência, eu preciso ter o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus já habita dentro de você. Agora você tem que saber usá-lo. Não é porque eu tenho uma chave de um carro no meu bolso que eu sei dirigir. Mas se eu tenho um carro, se eu treinei com foco, aí o carro vai aparecer, e aí eu vou ser o melhor motorista da nossa região. Amém? Homem de governo faz a oportunidade, age para que o resultado aconteça. José planejou, organizou, executou com sucesso todo o plano de 14 anos que lhe foi entregue. Comece hoje você a mudança que você espera de você. 14 anos para ele ter o resultado final. De repente você quer fazer as coisas que tenham sucesso, resultados por um mês. Está de brincadeira comigo? Aquilo que Deus te entregou é muito mais importante que apenas um flash, que apenas um raio. O que Deus tem para você é grande, mas é sustentável. E aquilo que Deus tem para você, põe uma coisa na cabeça, não é exclusivamente para você. Você vai se beneficiar daquilo que Deus tem, mas é para o reino. E o reino é feito de pessoas. A palavra fala que o reino está dentro de nós. Mas está dentro de mim, está dentro do Wender, está dentro do pastor Cleiton, está dentro do apóstolo, está dentro de você. Só há propósito de sucesso se nós fizermos uma entrega de sucesso para pessoas. E uma das maiores lições de José, que nós precisamos entender, é que um administrador precisa saber perdoar. Porque todo administrador leva pedrada, toda liderança leva chute na canela, todo pastor vai levar uma bolada nas costas, mas nós precisamos saber perdoar. José soube fazer isso, traído pelos seus irmãos, jogado nas cisternas, vendido, foi escravo, foi prisioneiro, mas na oportunidade, ele soube abraçar os irmãos e perdoar os irmãos. Não ficamos nós com mágoa, com ranço de pessoas que já estiveram na nossa vida e que fizeram mal para nós. Um bom administrador não pode levar em conta isso. Leva em conta as situações. Agora, 3 coisas importantes. Você percebe que nessa história tem 3 pilares. O pilar técnico de José, tudo que ele fazia dava certo. Vamos chamar isso de pilar técnico. Ele tinha resultado na área técnica. José tinha resultados extraordinários no comportamental. Ele honrava a sua liderança. Ele sabia liderar pessoas. Ele sabia gerir ambientes. Então ele tinha um comportamento equilibrado. E José não apartou jamais do seu Deus. E essa é a terceira, é a espiritualidade. Se você tiver um equilíbrio entre esses 3 pilares, você terá equilíbrio em todas as áreas de sua vida. Não adianta você ser excelente técnico, na área técnica, ter todo tipo de conhecimento, mas ser um cavalo para tratar com pessoas. Não vai. Não adianta você ser somente uma pessoa que abraça todo mundo, que sorri, que dá uma assistência, mas não sabe fazer nada. Se você não sabe fazer nada, o que você pode entregar? E da mesma forma a espiritualidade. Fica 24 horas orando, um dia, uma semana, um mês, um ano, a família está passando fome. Então o equilíbrio entre esses 3 aspectos, mas com uma base chamada Cristo, com uma rocha chamada Cristo, querido, você vai ser um homem extraordinário,
Um homem que honra a sua casa, a sua esposa, seus filhos, seu ministério, seu trabalho, sua vida. As pessoas vão olhar para você e vai falar: olha, eu estou vendo que tudo que você faz, meu irmão, está dando certo. Você veio aqui, reformou a casa, agora você já estava de bicicleta, arrumou uma moto, agora de moto já arrumou um carro. O que está acontecendo? Me ensina isso. E aí você vai ser a pessoa que Deus vai usar para falar do nome do Senhor. Glória a Deus. Se eu for falar da conclusão, eu poderia falar de uma conclusão lógica, mas eu vou deixar que a palavra fala da própria conclusão, para não falar que são minhas. A conclusão está lá em Gênesis, nós falamos no início lá, Gênesis 47, né? 41. A conclusão, a própria palavra fala lá em Gênesis 45, a partir do verso 5. Olha a palavra de Deus. Agora, pois, José falando, não fiquem tristes, nem se irritem contra vocês mesmos, porque haveres vendido para eu estar aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vocês. Olha a visão dele. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Pega o 7 agora. Deus me enviou diante de vocês para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vocês que enviaste para cá, e assim Deus que me pôs por pai de Faraó. Olha onde Deus colocou ele, de um escravo, de alguém rejeitado, de um prisioneiro, colocou ele para ser considerado como pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador por toda a terra do Egito. Homem de Deus, Deus quer fazer isso com você, independente da sua posição hoje, se prisioneiro, se rejeitado, se escravo. Deus quer colocar você como verdadeiros administradores, primeiro para administrar você mesmo, gerir a sua casa, e depois você será aprovado para gerir lá fora, para gerir ministérios, para gerir aonde você está trabalhando. Para você que ainda é novo de idade, Deus já trouxe aqui nessa manhã para dizer que assim como Ele fez, como José, que tinha apenas 17 anos, Ele quer fazer com a sua vida desde já, dando visão extraordinárias, para você não seguir o que o mundo vai oferecer: bebida, cachaça, droga, mulheres. Ele quer colocar você num prumo, quer colocar você numa linha, para que você possa ser um José nas mãos dele, para que ele possa te usar com sabedoria, para que tudo que você fizer dê frutos, e frutos em abundância. A palavra fala que aquela árvore que é plantada junto ao ribeiro dá muito fruto no tempo certo. As águas é o Espírito Santo que está passando hoje no meio de vós, mas você tem que criar raiz agora junto a essas águas, para que você dê frutos. E esse fruto não é exclusivamente para você, entenda isso. Esse fruto são para os seus familiares, são para os seus parentes, são para o seu ministério, são lá fora. Deus tem pressa, nós lemos isso. Deus tem pressa de acontecer, porque lá fora as pessoas estão perecendo, lá fora as pessoas estão sofrendo, e Ele está procurando pessoas para entregar mais bênçãos que já estão disponibilizadas, mas para quem? Para quem estiver pronto. E se você acha que está pronto, se posicione, assuma: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, o que o Senhor quer que eu faça? E eu farei. Se você acha que não está pronto, esse é o melhor momento de você levantar a cabeça, ser humilde e falar: Senhor, eu ainda não estou, mas eu me posiciono para que o Senhor venha me capacitar a partir de hoje, para aquilo que o Senhor tem. A entrega de Deus é infinita. Para quê? Para pessoas que têm o coração manso, para pessoa que tem um coração disposto, mas para pessoas que querem agir.
A fé, ela requer de nós uma ação. Não adianta você só ficar falando: eu quero um trabalho, eu estou desempregado, eu preciso de um trabalho, e você não faz nenhum currículo e não entrega esse currículo. A fé exige uma ação. Todas as áreas vai exigir de mim e de você uma atitude, uma ação, uma mudança de mentalidade. Se Ele já entregou tudo para você, o que está faltando? Posicionamento e conhecimento. E o que você está recebendo aqui hoje, e vem recebendo durante esses dias, é uma palavra de conhecimento, para que você aplique isso na sua vida, e você venha colher uma colheita extraordinária. Mas para isso, 5 coisas é importante que você se questione: quem sou eu? De verdade, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão espiritual? Quem sou eu para Deus? De onde eu venho? Por que eu estou aqui? O que eu posso fazer? E para onde eu estou indo? Se você conseguir responder essas 5 questões e chegar a uma conclusão plausível, você vai chegar nas conclusões que eu já cheguei. Quem sou eu? Eu sou filho, povo santo, nação eleita, herdeiro e co-herdeiro de Cristo. De onde eu vim? Eu vim de um plano celestial, no qual todos os meus dias já estão escritos no livro do Senhor. Por que eu estou aqui? Porque eu tenho um propósito, e o meu propósito é levar a palavra de Deus, salvar vidas, levar salvação, libertação e transformação a todos que precisam. O que posso fazer? Eu posso dar uma entrega, eu posso dar uma total entrega de tudo aquilo que Deus já me deu, para quem precisa. Estar aqui hoje falando para vocês é um dos maiores prazeres que quem tem esse dom pode fazer, de compartilhar conhecimento espiritual. Para quem? Para quem tem fome e sede da palavra. É uma responsabilidade, mas é tão gostoso, irmão, quando a gente senta aqui e vê pessoas com fome, com sede, pessoas que querem ser transformadas. Assim como um dia eu estava aí, e eu ficava olhando o meu primeiro encontro com o apóstolo, na época pastor, o primeiro encontro que ele foi na minha casa, eu não o conhecia, mas a minha atitude foi uma coisa impensada, mas que me marca até hoje. A minha esposa me ligou, meu filho estava muito doente, a minha esposa me ligou e falou: Márcio, vem para casa mais cedo, a minha amiga vai trazer um homem de Deus aqui, ele vai orar por nós. Quando eu cheguei, tinha um sofá em L na sala, uma sala média. Ele estava sentado, essa amiga estava sentada, minha esposa estava sentada, o meu filho estava ali. A minha atitude foi impensada, mas foi uma atitude interessante. Eu sentei no chão. Sentei no chão porque eu não tinha força para nada. Os médicos tinham dado uma sentença de morte para o meu filho. Eu não tinha esperança de nada. E eu vi alguém que foi na minha casa orar por mim, sentado, e eu sentei no chão, reconhecer que existe uma coisa sobrenatural de Deus. E aí eu me humilhei, eu chorei, nós oramos, e essa atitude que vai fazer 17 anos, me fez estar aqui. O que eu recebi do Senhor, a partir daquele dia, eu nunca esqueci. E o que eu entrego hoje, que ainda é muito pouco, eu vou melhorar a cada dia, para que cada vez mais a palavra do Senhor seja anunciada, aonde eu for. Mas não só a palavra, aonde eu for, a minha atitude, o que sair da minha boca, os meus atos, sejam todos eles vindo do céu. Que não seja eu fazer o meu irmão tropeçar, que não seja eu a defamar o evangelho. Está vendo aquele cidadão? Quem é ele? Está até tomando uma garrafa de cerveja, e na verdade era uma tubaína funada, já levou, percebe? Então eu glorifico a Deus por essa oportunidade, por estar aqui. Homens, fiquem de pé, por favor, para parecer que está acabando, né, Marcelo? Queridos, Deus precisa de um posicionamento meu e seu nesta manhã.
Você melhor que ninguém pode avaliar como está a sua vida, a tua situação. Só Deus e você sabe o que você está passando. Só Deus e você sabe o teu ambiente atual, como é que está. Nos mínimos detalhes. Talvez as suas necessidades, talvez você está passando por uma pressão psicológica, uma doença, alguma coisa, eu não sei. Mas eu vou dizer uma coisa: o meu Deus, que conhece todas as profundezas do teu pensamento, é fiel para mudar todo o cenário da sua vida. Esse Deus me tirou de um poço de lama, sujo, imundo, desacreditado, me colocou roupas novas, me colocou sandálias, me deu um anel, para que eu pudesse falar da majestade dele. Deus está esperando de você posicionamento, porque Ele quer mudar seu cenário. Ele não quer mais ver você patinando nas coisas. Ele quer fazer você crescer, e através do seu crescimento, a sua família crescer, seus filhos crescerem, seu trabalho ser abençoado. Mas Ele precisa contar com pessoas excelentes, administradores, gestores da sua própria vida, da sua própria casa. E eu tenho certeza que aonde você for, a glória do Senhor vai te acompanhar. Mas para quem? Para todos aqueles que estiverem dispostos a se posicionarem, a ter uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamento de paz, pensamento de alegria, para dar inclusive o fim que você tem tanto pedido. A unção que está nesse lugar aqui é extraordinária. E para todos que querem receber, não sairão daqui da mesma forma que entrou. Feche seus olhos, por favor. Senhor Jesus, amado das nossas almas, o Senhor deu uma missão extraordinária para José, Pai. E se nós aqui estamos nessa manhã, Pai, é porque o Senhor também tem propósitos para cada um dos meus irmãos e para mim. Senhor, assim como José completou a carreira, Pai, o Senhor tirou de um ambiente de escravidão e colocou ele como governador, Pai. Aqui eu apresento ao Senhor nessa manhã os Josés desta cidade. Pessoas, Senhor Jesus, que até podem estar aprisionadas, que até podem estar presas em cárceres, mas a partir de hoje, há uma unção que tem quebrado todo o jugo. A partir de hoje, Senhor Jesus, pela sua palavra eu declaro que elas estão libertas. Libertas para receber o novo de Deus. Libertas para receber mais da sua unção. Libertas para receber mais da sua presença. Senhor, eu declaro que esses homens são homens de atitude, homens dispostos, Senhor, a manter uma família ou a criar uma família com excelência. Homens dispostos, Senhor Jesus, a ser representante de Deus no seu trabalho. Homens, Senhor, que estão dispostos a pagar um preço. Homens, Senhor, que estão dispostos a vencer e a viver o que a palavra tem dito. E a palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Então, se o Senhor não deixar faltar nada, Senhor, não há mais do que crer e ter e querer que não seja a sua presença, Pai. Senhor, aonde nós formos, Senhor, que a tua unção vai na frente. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso general de guerra, Pai. E assim nós seremos, Pai, guiados por esse general de guerra. Nós somos os teus soldados, Pai. E nós vamos marchar, Senhor, em direção ao melhor momento da nossa vida. Porque nós temos um Cristo que é por nós. Nós temos um Espírito Santo que habita em nós. Nós temos a palavra que nos guia. Nós temos o Senhor que é Pai, que nos ama e que nos abraça com um amor incontestável, imensurável.
Senhor, que todos esses homens, Senhor, a partir de hoje, recebam do Senhor, Pai, a sua essência. Aqueles que ainda precisam ser capacitados, Senhor Jesus, derrama sobre eles uma unção de capacitação. Derrama sobre eles, assim como o Senhor derramou sobre José, dons de governos, dons de socorro, Senhor. Porque lá fora, Senhor, há um campo que nós precisamos plantar, semear. E esses homens, Senhor, são as ferramentas que o Senhor vai utilizar para fazer o melhor aqui dentro e lá fora, para a honra e glória do Senhor Jesus. Levanta a sua mão, meu irmão. Declara assim comigo: eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. E eu posso o que a palavra diz que eu posso. Que o nome do Senhor seja exaltado, meu irmão. Você está no melhor lugar. Você está junto com seus irmãos que têm junto a você a mesma vontade de querer mais e mais e mais da palavra. Porque se você se alimentar de toda a palavra todos os dias, não vai te faltar nem o pouco, nem o muito, para a honra e glória do Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Amém.